Este é o curso de Teologia Básica do Prime Teologia. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, abordando agora a angeologia ou o estudo dos anjos. Se fôssemos tentar provar com o conhecimento humano a existência dos anjos, isso seria impossível. Os seres espirituais habitam uma outra dimensão. Tudo o que sabemos sobre os anjos é revelado através da Bíblia. Existem diferentes referências aos anjos em 34 livros da Bíblia. Eles aparecem lá em Gênesis, no início de toda a história da criação humana, e também vão aparecendo de maneiras diferentes, interagindo com os seres humanos ao longo da história, e estão presentes de uma maneira muito especial em Apocalipse, o último livro que fecha a revelação bíblica. No Antigo Testamento, o termo anjos, ou a referência aos anjos, é corriqueira, aparece mais de 100 vezes. Eles são vistos como seres espirituais, porém reais. Eles interagem, eles convivem, eles falam, eles comem, eles têm uma relação diferenciada com os seres humanos. Os salmos mostram os anjos adorando a Deus. Alguns profetas que tiveram uma visão do céu veem o papel que os anjos desempenham na eternidade. Mas é importante perceber que anjo, a palavra em si traz um sentido, um significado, é mensageiro. Basicamente, quando falamos de anjos, falamos de seres espirituais que, servindo a Deus, trazem mensagens para os seres humanos. Abraão, por exemplo, comeu e conversou com os anjos. Um anjo executou juízo sobre Davi quando Davi pecou. Isaías, quando teve a visão de serafins, ele percebeu uma qualidade distinta de anjos, assim como Ezequiel em relação aos querubins. Daniel conversou a ponto de entender o nome dos anjos. No Novo Testamento, os anjos são mencionados mais de 160 vezes. Eles estão presentes na vida e no ministério de Jesus, desde o anúncio de seu nascimento até o momento da sua ascensão aos céus depois da ressurreição. No livro de Atos, nós vemos que os apóstolos eram ministrados pelos anjos, tendo eles interagido com a igreja. Ele também dá direcionamento aos homens, ele fala e encoraja Paulo a continuar o seu trabalho. Eles são mencionados nas cartas de Paulo, também em Hebreus, Pedro e Judas. E o Apocalipse mostra que alguns anjos têm funções específicas. Ao pensarmos especificamente sobre os ensinamentos de Jesus, ele fala a respeito da existência dos anjos que virão com ele na segunda vinda, ou seja, eles acompanham Cristo no momento em que ele revelar toda a sua glória para a humanidade. Mas também Jesus encontrou ao longo do seu ministério com alguns anjos chamados de maus, ou como nós também denominamos, os demônios. Então esta realidade espiritual, ela não é uma exceção, ela era uma norma dentro do ministério de Cristo Jesus. Ao pensarmos sobre os anjos, é importante entendermos a sua natureza. Os anjos foram criados. Eles estavam no céu antes da formação da terra. Podemos ver isso lá no livro de Jó. Eles não podem se reproduzir, ou seja, não casam nem dão-se em casamento. Eles foram criados por Deus para um sentido, para um movimento na terra que é diferente da criação humana, ou seja, a relação de Deus com os anjos é diferente da relação de Deus com os seres humanos. No seu estado original, a maneira com que eles foram criados, eles eram perfeitos, eles estavam além dessa ideia que temos hoje de anjos caídos. Porém, num determinado momento, 1/3 deles se desviou do seu propósito e, por isso, não perderam a sua identidade de anjos, mas receberam, então, um outro nome que será abordado mais profundamente no próximo tópico. Quando pensamos na natureza dos anjos, sabemos que eles são seres santos, ou seja, separados. Eles não possuem uma carne, portanto, não pecam como o ser humano é capaz de pecar. Existem alguns anjos que foram eleitos e alguns anjos que determinam o seu papel num nível espiritual diferente de outros. Existe uma espécie de hierarquia entre eles.
Quando eles se relacionam com os seres humanos, é possível ver que eles são seres pessoais, eles são dotados de inteligência, eles são dotados de emoções, eles são dotados de vontade, eles realizam as tarefas atribuídas por Deus, mas demonstram a sua independência. Eles não são uma parte de Deus, mas sim uma criatura enviada com esta possibilidade de se comunicar com o homem. A sua forma é muito debatida. Muitas vezes eles são representados com asas, mas biblicamente falando, nem sempre. Muitas vezes eles se apresentam na figura humana normal, com braços e pernas. Mas alguns deles tinham um aspecto relacionado com a guerra, pois se apresentam com espadas. Dependendo do momento que Deus decide revelar, o anjo é visto de uma maneira específica. Os anjos, por serem espíritos, são imortais. Mesmo assim, existe a previsão de uma punição para os anjos que seguem a Satanás, que irão juntamente com ele para o inferno. Quando pensamos na relação dos anjos com Deus, nós vemos várias maneiras isso sendo mostrado na Bíblia. Eles servem para louvar a Deus. Eles servem para adorar a Deus. A Bíblia diz que eles se alegram com as coisas que Deus faz. Eles servem a Deus. Eles se apresentam diante dele e eles são instrumentos do seu juízo. Quando nós relacionamos os anjos com a terra, nós podemos lembrar de que eles estão envolvidos na manifestação e revelação de Deus. Por exemplo, quando a lei foi entregue a Moisés, ou quando Jesus revelou a sua glória diante dos seus discípulos, ou quando Jesus ressuscitou e precisou atestar diante dos homens aquilo que havia acontecido no mundo espiritual. Eles estavam envolvidos nos relacionamentos humanos da igreja do primeiro século. Quando pensamos no relacionamento dos anjos com o ministério de Cristo, lembramos que antes do seu nascimento, um anjo predisse que ele viria. Posteriormente, falou também com os pastores que estavam ali, e a multidão de anjos foi ouvido. Durante a vida de Cristo, um anjo alertou a José para que fugisse com a sua família para o Egito e depois o orientou ao voltar do Egito. Os anjos também ministraram a Jesus no deserto durante a tentação e no Getsêmani nos seus momentos de agonia. Após a ressurreição, a Bíblia fala que um anjo tinha retirado a pedra que estava no sepulcro e alguns desses anjos anunciaram para as pessoas que Cristo havia ressuscitado. E mais importante, na segunda vinda, no momento onde Cristo vier, os anjos vão participar dos dois momentos distintos, tanto no arrebatamento da igreja, quanto na vinda gloriosa de Cristo sobre a terra. Quando nós pensamos na relação dos anjos com os ímpios, ou seja, aqueles que não são salvos, nós vemos que algumas vezes eles foram usados para trazer juízo e infligir esse juízo divino sobre os homens. E também a Bíblia fala que irão separar os justos dos injustos. Em relação à igreja, basicamente os anjos servem aos salvos, servem aqueles que têm a Cristo como seu Senhor. Eles são encarregados, mas entendemos também, pela revelação bíblica, que eles levam respostas de oração, de que eles encorajam os cristãos na sua obra e também assistem na hora de sua morte. Quando nós tentamos entender os anjos, podemos recorrer à Bíblia, que fala que eles são filhos de Deus, que eles são espíritos, de que eles estão vigilantes e de que eles se assentam em lugares diferentes, chamados de tronos, ou soberanias, ou principados, ou potestades. Quando pensamos nesses tipos de seres celestiais, é importante lembrar que existe um sentido amplo da palavra anjo. Então, nós veremos na Bíblia a revelação dos querubins, que seriam anjos com a tarefa específica, por exemplo, de guardar o jardim do Éden, e de que eles estão num trono onde Deus está assentado por cima. Também lemos na Bíblia a respeito dos serafins, que são um grupo de anjos que continuamente adoram o Senhor e clamam a santidade de Deus. Já em Ezequiel e Apocalipse, temos uma categoria não muito clara, são chamadas meramente de seres viventes. Eles têm figuras de um homem, de um leão, de um boi e de uma
águia. E eles representam seres poderosos que fazem parte da comitiva celestial diante do trono de Deus. É difícil estabelecer uma hierarquia, mas a Bíblia usa termos diferentes. Há anjos e há arcanjos. O título arcanjo mostra que ele tem alguma espécie de domínio sobre os outros. Ou seja, lá em Daniel, ele também é chamado arcanjo dos primeiros príncipes, ou seja, um dos mais importantes. Alguns anjos têm nomes específicos. Miguel é mencionado em Judas e também em Apocalipse, e o anjo Gabriel é mencionado por Daniel. Também aparece em Lucas. Os nomes, as nomenclaturas dos anjos são também como títulos, porque utilizam a partícula el, que se remete à pessoa de Deus. Os anjos não estão onipresentes como é o Espírito Divino, mas eles aparecem se deslocando no tempo e no espaço. Eles aparecem em lugares específicos, em momentos específicos. Nós não podemos saber quantos anjos de fato existem. A Bíblia não faz uma listagem de números, só diz que são miríades, que são milhares, que são uma grande quantidade. Uma dúvida muito comum entre as pessoas é se de fato cada pessoa tem um anjo da guarda. A Bíblia fala que eles são enviados para nos proteger. O Salmo 91 diz que eles nos sustentam. Então, deduzimos daí de que existe um acompanhamento, mas não existe ensinamento bíblico a respeito de que cada um tem um anjo que vai acompanhar durante toda a vida aquela pessoa. Algo importante a ser lembrado é que os anjos não têm a definição sexual que temos de homem e mulher. A Bíblia fala que eles nem casam, nem se dão em casamento, ou seja, eles não têm a questão sexual e não têm uma questão de relação entre eles, como nós temos numa sociedade humana. Quando pensamos sobre o poder dos anjos, é importante perceber de que isso vai além do entendimento. Alguns deles são chamados de soberanias, outros de poderes ou de potestades, e fala sobre o seu poder e a sua força. Então, o homem, na perspectiva do poder, está abaixo dos anjos, porque não são capazes de fazer coisas que os anjos fazem. Mas nada que os anjos venham a fazer está fora da ordem, da determinação divina. Voltando a um termo que já foi utilizado outras vezes, o anjo do Senhor é uma distinção comum na Bíblia, que serve para designar uma manifestação especial. Lembrando, a palavra anjo significa mensageiro. Muitos atribuem essa revelação, esta pessoa, a uma pré-encarnação de Cristo. A pessoa de Cristo se revelava e o homem entendia aquilo como um anjo. Ao estudarmos sobre os anjos, vamos perceber de que por eles serem seres morais, eles têm alguns elementos que estão em comum com a criação do ser humano. Porém, eles habitam numa outra dimensão. Eles estão além do tempo. Quando nós entendemos a necessidade da criação dos anjos, vemos que Deus tem uma preocupação com os seus filhos e tem essa série de assessores que estão aí disponíveis para ajudar a todos aqueles que pedem. Mas isso não significa que nós devemos mistificar. Os anjos, de fato, nos lembram de que o mundo espiritual é real, é concreto. Existe uma maneira de interagir espiritualmente com essa outra dimensão. E algumas vezes os homens tiveram isso através do contato com os anjos. Eles são distribuídos, são organizados segundo a hierarquia militar. Eles são chamados de o exército de anjos. Jesus, no Novo Testamento, vai falar sobre uma legião de anjos, que era uma referência à distribuição dos soldados dentro do Império Romano, ou seja, um grupo organizado que tem alguma espécie de comando que serve para mostrar e demonstrar a preocupação de Deus com os seres humanos. A questão do louvor também é muito importante, porque percebemos de que toda a criação reconhece a grandeza, a soberania, a santidade de Deus. E alguns anjos estão constantemente neste processo de reconhecer, de orar. Quando
Jesus tenta ensinar para as pessoas a respeito dos anjos, ele se debateu com questionamentos dos saduceus. Os saduceus, por exemplo, aquele grupo que vivia ali nos tempos do Novo Testamento, não acreditavam nesta realidade espiritual. Por quê? É uma tendência do homem duvidar de tudo aquilo que ele não consegue ver ou que não consegue entender. Mas o mais importante é lembrarmos que os anjos estão servindo a Deus, de que eles têm a maneira de trazer esta mensagem para o homem, sempre buscando a glória de Deus. Os seres humanos não sempre vão entender isso. Existe uma tendência, muitas vezes perigosa, de se estabelecer uma espécie de culto ao anjo, e o que é proibido pela Bíblia. Por quê? Porque nossa relação com os anjos, ela pode acontecer de maneiras diferentes. Algumas igrejas dão uma ênfase muito grande para isso, saindo daquilo que o texto bíblico determina. Outras igrejas ignoram completamente, trabalhando esta questão toda como uma fábula, como uma invenção, como uma espécie de delírio, o que também não é bíblico. Então a nossa precaução deve ser nem valorizar demais e nem ignorar a sua existência. A Bíblia fala que existe o perigo do anjo ensinar uma doutrina. Paulo fala muito claramente lá em Gálatas: ainda que um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, seja maldito, seja anátema. Isso pode parecer estranho para o cristão, mas se olharmos na história, veremos, por exemplo, que surgiram grupos religiosos baseados numa suposta revelação de anjos. Se você conversar com um mórmon, verá de que o centro da sua fé é a revelação que veio através de um anjo que recebeu o nome de Moroni. Porém, a Bíblia diz que existe a possibilidade de Satanás se revelar como anjo de luz. Ou seja, há uma tendência de nós mistificarmos, mas podemos cair no engano. Então, o mais importante é lembrar de que não deve ser prestado culto aos anjos, nos ensina Paulo em Colossenses. Isso é uma tendência que muitas vezes as pessoas têm ao pensar nas hostes celestiais. O mais importante é a lição de Apocalipse, quando o anjo diz para João: olha, você precisa manter o testemunho e adorar ao Deus. Não é possível para nós hoje estabelecermos quem é que tem condição ou não de ver ou de se relacionar com os anjos. Isso está dentro de um poder que sobrepõe nosso entendimento dentro da teologia. Mas podemos perceber de que sim, dentro da história cristã, existem momentos em que Deus permite que isso aconteça. Não para que o anjo seja exaltado, mas para que a glória de Deus seja manifesta, para que as pessoas percebam aquilo que Deus tem. E existe também o alerta de Hebreus, dizendo que pessoas sem saber podem ter recebido anjos. Portanto, para resumir, é importante lembrar que os anjos são criados, eles têm poder, mas não são todo-poderosos, não são capazes de ler a mente, fazem apenas aquilo que Deus lhes manda fazer, têm uma determinada divisão de hierarquia, auxiliam a Deus no seu propósito e servem à igreja. Revise sua apostila. Continuaremos na próxima aula.